Esperando que os irmãos encontrem, né, a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 1 ao 5, diz-nos então a Bíblia Sagrada. Ora, o Espírito afirma expressamente que, qual é o Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. É Ele que afirma, não é o homem. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos ou doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam o quê? Que falam o quê? Mentira. E que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e existem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela o quê? Pela oração é santificado. Aleluia. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo venha nos dar entendimento, para que o Papai do Céu venha falar, usar um caco de barro, usar um servo, e servo é para servir, e servo não se manda, servo não é dono de si, servo é um mandamento de Deus, a serviço do Papai. Canta la barraia. Querido e amado Senhor da glória, eu sei que o teu Espírito Santo está aqui. Foi o mesmo Espírito que inspirou a Paulo a escrever esta palavra. Foi o mesmo Espírito Labassunderebecanta que desceu no dia de Pentecostes. Foi o mesmo Espírito que desceu quando o teu filho Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Ele está aqui nesta noite, confirmando tudo, Senhor. E é a tua palavra que será ministrada, para que venhamos entender, compreender, Senhor, aleluia, o quanto o Senhor quer falar com esta igreja, quer falar conosco. Dá-nos graça, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Todo o teu assento. Acabou de chegar também nosso irmão Alexandre, de Xavilá. Como é que é o nome do outro irmão que acompanha? Paulo. Vocês são bem-vindos nessa noite em nome de Jesus. Nós já fizemos a saudação dos visitantes. Hoje é culto da palavra, culto de ensinamento, né? E o Alexandre veio hoje deixando ele ali, estivemos conversando ali em casa, e ele falou que viria, né? Então, que Deus possa vos abençoar, meu amado. Estamos dando início à palavra do Senhor nesta noite. Aqui nós vamos pausadamente, você vai nos acompanhando o nosso raciocínio, pedindo que o Espírito Santo venha abrir o vosso entendimento, para entender o que o apóstolo Paulo aqui está falando, o que ele está dizendo. Apostatarão da fé. Os que forem presas falsos dos mestres abandonarão a fé cristã. Acabei de falar no início, citando Mateus 24 e 13, de que diz ali? Porém aquele que perseverar até o fim. Quando Paulo está dizendo aqui de que apostatarão da fé, só irá apostatar aqueles que tinham a fé genuína antes. Eram cristãos.
Eles eram crentes, eles criam em Deus, eles arrancaram, eles começaram. Eles estavam na casa de Deus e eles tinham uma fé genuína, porque senão eles não eram chamados de apóstatas. Eles apostataram porque eles pararam, eles não continuaram, eles não perseveraram. Aleluia. O que Paulo está dizendo? Paulo está ensinando aqui para Timóteo, nessa epístola, de que não precisa fazer uma correria, não precisa fazer um barulhão, não precisa fazer grandes eventos. Tu tens é que perseverar, continuar na fé, aquela fé genuína que você aprendeu. É verdade, aleluia. Só que, lamentavelmente, se hoje você sair pelas ruas das cidades, pelos bairros, se você encontrar 10 pessoas, 5, 6 são apóstatas, pararam na caminhada. Eles conhecem o Evangelho. Tu vai falar e dizer assim, eu já conheço o Evangelho. Eu já estive na igreja. Mas parou, apostatou. Vamos continuar aqui. Aleluia. O que estamos vendo hoje, muitas pessoas que eram fervorosas, que serviam a Deus e que prometeram um dia de nunca abandonar a fé, hoje apostataram. O que leva essas pessoas a apostatar, a parar, a não seguir em frente? Cada uma dessas pessoas vai ter uma desculpa. Ela vai tentar se justificar o porquê parou. Muitas pessoas jogam a culpa em A, B ou C. E muitas delas se justificam e não querem assumir o erro de parar. Joga a culpa no pastor, joga a culpa no irmão, joga a culpa na irmã, joga a culpa na luta, joga a culpa no diabo. Mas eles não querem assumir. Jesus. Tinha uma fé genuína, mas não tem mais. E hoje, nós temos que estar correndo mais atrás daqueles que pararam, orando por aqueles que pararam, correndo atrás de soldados feridos, em vez de nós muitas vezes correr atrás daqueles que ainda não têm o conhecimento da verdade. E aí o inimigo fica acorrentando muitas presas e dizendo, ó, soldado ferido. Aí você corre atrás para dar medicamento, dá a palavra dos soldados feridos e deixa de ir naqueles que não têm conhecimento. A minha vida é essa, correr. Aleluia. De um lado para o outro. Então o inimigo muitas vezes não está matando, mas ele está machucando e ferindo. Que daí nós temos que sair, gastar o nosso tempo a socorrer essas pessoas que estão machucadas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a igreja vive correndo atrás dessas pessoas quase sem êxito, pois elas não querem mais voltar ao primeiro amor. E quando elas voltam atrás dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Jesus, meu Deus. Por quê? Elas estavam decepcionadas com alguma coisa. E os falsos, que tem bastante hoje, eles querem oferecer uma psicologia bíblica, algo para envolver elas, como que se Jesus precisasse Aleluia, Jesus. dessa tal psicologia, dizendo, Deus vai te dar tudo. Ele conhece o teu coração.
Ele sabe. Vem do jeito que tu está, não tem problema, volta para cá, não tem problema. Nós agora modificamos. Meu Jesus. Nós agora somos diferentes. Nós mudamos o sistema agora. O sistema agora é um sistema avançado. Eu não vejo lugar nenhum na Bíblia Sagrada que ela mudou. Aleluia. A palavra só diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje Oh, Jesus e maravilhoso. será eternamente. Glória a Deus. As pessoas é que estão mudando, o Evangelho não muda. Verdade, meu Pai. Aleluia, Aleluia. Jesus. João 8,32 diz a Bíblia Sagrada: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem muitos lugares em que as pessoas não são libertas porque elas não estão se encontrando com a verdade, elas estão se encontrando com falsos. Porque elas estão em busca de algo para satisfazer simplesmente os seus desejos carnais, ou o seu desejo da carne, ou as suas ambições, e não um evangelho que contraria aquilo que elas querem. Eu não gosto daquele lugar lá porque não prega o que eu quero ouvir. Deus não é obrigado a falar aquilo que nós queremos ouvir. Aleluia. Ele fala aquilo que vai fazer bem para curar as nossas feridas e transformar a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já volto ali de novo. Mas o Espírito Santo vai me levar. Oh, glória. Tem outro provérbio errado que as lideranças têm pregado e têm falado. Alguns provérbios que não existem na Bíblia em lugar nenhum. Não, irmão, não te preocupa, querido. Cair é do homem, levantar é de Deus. Aonde é que está escrito? Procurei a Bíblia toda e não consegui achar. Meu Deus. O cair é do homem e o levantar também é do homem. Porque se nós ir para Lucas 19, a Bíblia diz que o filho pródigo pediu permissão para o pai, pediu a sua herança e foi. Quando ele sentiu que comer, a fome, ele queria comer as bolotas lá dos porcos, quando ele viu que lá no mundo a coisa estava ruim, ele levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhes direi: primeiro, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E faz, isso se chama reconhecimento e humildade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Onde é que está escrito que o pai foi atrás do filho? Em nenhum lugar, foi o filho que voltou. Então, esse outro evangelho distorce. Pregam muito bonito, falam muito bonito, mas não está escrito. Meu Deus. E o que diz no livro de Apocalipse? Que aquele que tirar um tio ou acrescentar das escrituras desses livros vai pagar o preço. Não adianta nós querer falarmos bonitinho para as pessoas, encher o ego delas e no outro dia elas continuar na mesma vidinha, Meu Deus. apostasiada. Vamos em frente. Meu Deus. E a igreja vive correndo atrás dessas pessoas, quase sem êxito, pois elas não querem mais voltar ao primeiro amor. E quando voltam, vão atrás dos falsos, dos enganadores. A palavra grega, traduzida por apostatarão, refere-se a alguém que se afasta de uma posição original. Aleluia. Se afasta de uma posição original. É você desviar o rumo certo. Pastor, eu queria ir para Porto Alegre. Mas quando chega ali você dobra a direita, não vai a Porto Alegre, você vai a Douglas. Desviou o rumo certo. E nós não podemos desviar. Nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Paulo disse: eu sigo para o alvo. Nós temos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Glória. Glória a Deus. Trata-se de cristãos, professos ou nominais que se associam àqueles que realmente creem no Evangelho, mas o abandonaram. Eles creram, mas o abandonaram depois de crerem em mentiras. Meu Deus. Quem é o pai da mentira? João 8,44. Diz a Bíblia em João 8,44 que o diabo é o pai da
O pai dá. Ele tem uma filha. O nome dela é mentira. E as pessoas hoje, em muitos lugares que a gente tem acompanhado, eles estão mentindo e o povo está dando mais crédito na mentira do que na verdade. E eles afirmam categoricamente que aquilo que eles estão pregando é a verdade, mas é mentira. E as pessoas, por falta de entendimento ou por falta de discernimento de espírito, e me perdoem, os irmãos têm conhecimento da verdade, e a maioria dos lugares, os pastores, a liderança, deveriam orar e pedir a Deus, Deus dá-nos discernimento de espírito. Aleluia! Porque tem gente dançando em alguns lugares da igreja, mas não é o Espírito de Deus, é outro Espírito. Aleluia! Ô glória! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Escabelando para tudo quanto é lado, derrubando cadeira, derrubando medo, derrubando tudo, virando cambota. Entendeu? Se a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de ordem e de decência, Ele não é um Deus indecente. Maravilhoso Deus! Aleluia! Ele não é um Deus de bagunça, Ele é um Deus de ordem. Ele não pode se contradizer. Sabia? Deus não se contradiz. Creem em mentiras e enganados, revelando assim a verdadeira natureza deles, como não convertidos. Convencidos. Há uma grande diferença em quem é convertido e quem é convencido. O converter é tu retornar daquilo que tu ia fazer e não faz. Retorna. Converte. E convencer é alguém com uma lábia ou uma outra filosofia. Diz assim, quer? O teu Jesus é assim, o teu Deus é assim? Não, deixa pra lá. Precisa isso não. Não é assim. Aí eles te convencem. E você fica convencido. Quando você vai pregar a verdade, diz assim, não, alguém me falou e eu mudei de ideia. Eu fui convencido a acreditar que a pessoa estava certa. Ela mentindo, mas ele foi pessoas cegadas, cegas, mentes cauterizadas. Muitas pessoas hoje estão sendo convencidas pelos falsos de que aquilo que elas aprenderam antes não era o certo. O que Davi disse? Guardei a tua palavra no meu Coração. para não Pecar contra ti. Tem gente que ouviu. Ouvir é uma coisa e guardar no coração é outra bem diferente. Aleluia! Aleluia, Jesus. Tem pessoas que ouvem, mas não guardam. Até vão na igreja e até vão no culto. Quando sai na porta da igreja e pergunta qual foi a palavra que foi pregada, sabe que eu não sei qual é o versículo nem capítulo? Nem sei mesmo. O corpo estava presente, mas a mente estava em outro lugar. É forte, mas é a palavra. Amém. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. A verdade seja dita. Se nós viemos aqui para ouvir Deus falar através da palavra, eu não canso de dizer aqui que todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo, as suas vidas mudaram. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem aquelas que ouviram falar de Cristo, a vida não mudou. Eu ouvi falar que Jesus ia passar lá, cego Bartimeu. Ele ouviu falar, mas não ficou curado. Ele ficou curado porque ele foi para a beira da estrada esperar Jesus passar. Tem gente que ouviu falar de Jesus, mas nunca teve um encontro com Jesus. Por isso que as suas vidas não mudam. Por isso que as suas vidas não mudaram. Por isso que as suas vidas não mudaram. O problema não tem bateria nem tudo. Por isso que as suas vidas não mudaram. A mulher do fluxo de sangue tinha gastado tudo. Ouviu falar de Jesus e foi ter um encontro com, recebeu a bênção porque teve um encontro com,
mal das pessoas é que elas ouviram falar. Presta atenção. Elas ouviram falar que Jesus estaria em tal lugar. Só que elas não foram atrás de Jesus. Elas foram atrás dos falsos. Meu Deus. Ah, mas eu estive em tal lugar lá. Deus. E não aconteceu o que eles disseram para mim. Não aconteceu o que eles prometeram. Porque Jesus então não estava onde eles falaram que estava. Eles disseram que Jesus estaria, mas Jesus não estaria lá. E vamos continuar. Muitas pessoas hoje estão sendo convencidas pelos falsos de que aquilo que elas aprenderam antes não era certo. E agora abriram os olhos para entender o que estão recebendo. Mas tudo isso é um cumprimento das Escrituras, pois quem não permanece na verdade, por certo um dia dará crédito aos ensinamentos de demônios. Meu Deus. Meu Deus. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, Glória a Deus. por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de Demônios. Glória a Deus. Em muitos lugares, eles estão usando o nome de Jesus. A Bíblia chega a dizer que importa que o Evangelho seja pregado. Só que cada um vai prestar conta daquilo que ele falou. Porque lá no céu tem um livro que é anotado todas as obras e tudo aquilo que nós falamos. Um dia todos prestarão conta daquilo que falou e daquilo que também deixou de falar. Omissão. Poderia pregar a verdade, mas não pregou. Poderia falar, mas não falou. Ezequiel falou nisso. O que Ezequiel disse? Se tu veres o ímpio na sua impiedade, tá? E ele vier a morrer e tu não falar, eu requererei de ti o sangue dele. Ele vai morrer na tua impiedade. Ele vai morrer, não tem problema, mas tu não, ele vai morrer na impiedade dele. Mas vou requerer de ti, que teve a oportunidade e não falou. Pecado de omissão. Agora, se tu falares para o ímpio, ele vai morrer. Mas o sangue dele tu vai ficar livre. Porque tu falaste. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos. Aleluia. Agora, os demônios pregam. Mas eles não pregam, mas eles usam pessoas. Pessoas usadas por espíritos malignos. É para falar, Jesus? Não aperta muito, Senhor. Tem visitante hoje aqui, Jesus. Glória a Deus. Fala, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando falam em espíritos enganadores, pessoas que dão liberdade para espíritos enganadores. E hoje eles estão usando muitas pessoas Meu Deus. como espírito de adivinha. Aleluia, Jesus. Espírito de adivinha. Tem muitos adivinhos por aí, irmãos, mas não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não adivinha. O Espírito de Deus revela. Aleluia. Ele revela o oculto, o escondido. Ele revela o que está escondido muitas vezes dentro do coração do homem. Mas isso eles não querem ouvir. Aleluia. Glória a Deus, Falei aqui aleluia, ainda outro Jesus. dia. Tem pessoas batendo palma, muitas vezes para espíritos malignos e para Satanás. Oh, Jesus. Falei aqui outro dia, o que diz a Bíblia Sagrada? Lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo e Silas já estavam acostumados a ir para o templo, passavam certo lugar por ali. Aleluia. E estava aquela jovem adivinhadora, que adivinhava ali na beira do caminho, e os homens ganhavam dinheiro pela adivinhação que ela fazia. Glória a Deus. Sempre tem, né?
Sempre tem aqueles que ganham lucro fácil e dinheiro em cima de espíritos malignos. E olha a ousadia do diabo. Quando vem vindo Paulo e Silas, para que eles não expulsassem o demônio, o que o diabo fez? Usou a moça assim: eu vejo que esses homens que veio são santos homens de Deus. Paulo podia dizer: olha aí, Jesus está na vida dela. Mentira do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O diabo não queria sair dela. Estava dando lucro para os seus adeptos. Eu estou vendo que esses homens que vêm daí são os santos homens de Deus. Diz a Bíblia que Paulo e Silas já tinham passado por ali. Mas ela não tinha vindo desse jeito. Mas ele já estava incomodado. Quando ele repreendeu aquele espírito maligno, que a jovem ficou liberta, arrumou uma luta. Para onde é que ele foi? Para a masmorra. Preso. Sabe por que muitas pessoas hoje estão dizendo: não, deixa o diabo quietinho aí, deixa esse espírito maligno quietinho, deixa eles falar, deixa eles adivinhar, sem problema nenhum, porque se nós expulsar vai ter problema na igreja. Podemos ser processados. O espírito do medo. O espírito do medo tomou conta. É para falar, papai? Vou falar. Sabe onde é que o espírito do medo mais operou? Sabe onde? Na pandemia. As igrejas fecharam as portas e disseram: os pastores diziam nos púlpitos e nos altares: fiquem em casa. Jesus, tiraram Marcos 16 e 15 da Bíblia Sagrada e disseram para Jesus: nós vamos rasgar essa página por um tempinho, Senhor. Vamos riscar o id. Marcos 16 e 15, ide por todo mundo pregar o evangelho e manda o povo ficar em casa. E o povo acostumou, ficou em casa. 50% da igreja não voltou mais para a igreja. Teve pastores dessa cidade que eu fui visitar, que eles disseram: pastor, perdi. Tu perdeu, não, tu mandou embora o teu povo. Nós fizemos os cultos todas as vidas aqui. Nunca encerramos culto nenhum. O horário era o horário que nós determinamos por Deus, estava determinado. As caras da sua prefeitura teve 2 vezes lá no portão, perguntou como é que estava, fez assim e esqueceu do resto. Quando findou o tempo, mais ou menos, para cá, o fiscal do Brasil disse: Raimundinho, por amor de Deus, esqueceu de passar na tua igreja. Até a igreja nós fechamos em Osório. Tu não esqueceu, querido, não. Foi papai que tirou, nós estávamos lá em oração fazendo os cultinhos. Ele tinha gente a mais, tinha tudo. Nós nunca paramos, travadinho. Glória a Deus. Nunca paramos, travadinho. O quê? Nós continuamos os cultos normal toda a vida. Dê glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E entregamos 40 mil panfletos nas casas. Tinha gente que tinha tanto medo do tal do vírus, que o caixinha do correio não cabia mais nem papel nem nada, porque eles se trancaram, se fecharam as portas com medo do vírus e nem papel pegavam com medo de pegar. Eu orei por várias pessoas e não peguei. E aqui nem Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os 2 anos de pandemia direitinho. Morreu alguém aqui, irmão Zé? Não. Graças a bom Deus. Só que nós fizemos? Fomos para a rua. Eu passava dia e noite no computador imprimindo folhetim. Vamos para a rua, gente! Mais de 40 mil panfletos nas casas, tudo colocando aí. Espírito do medo. Chegou uma pessoa e disse: Cruz, como é que... Gente, vocês acham que uma máscara, um pedaço de pano tapado no nariz vai tirar o que Jesus tem para guardar? Mas que toma vergonha na cara, mano. Pedaço de pano aí. Jesus guarda e cura, faz o que ele quiser. Se ele quiser, pega. E se ele não quiser, não pega, irmãos. Verdade. Deus nos deu vitória. Vamos à frente. Glória a Deus. Então vamos à frente. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada na Epístola de João, na segunda Epístola de João, no capítulo 2, versículo 19. Segunda Epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Vamos ver o que diz aqui. Aleluias. João, aleluias. Vamos ver se é a segunda epístola, eu olhei certinho aqui. Primeira epístola de João, né? Capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada, o que Paulo está dizendo aqui. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Aqui a gente vai dar uma... Segura o relógio lá, Jesus. Aleluia. Primeira epístola de João 2,19 diz assim, presta atenção: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos,
porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos. O que João está dizendo aqui? Olha para cá. O que João está dizendo aqui? Glória a Deus. O que estão de gente enganada é o seguinte, pensando que 100% da igreja tu é salvo. Às vezes está do teu lado alguém que não é. Às vezes tem pessoa que quer converter uma pessoa, mas não. O que João está dizendo aqui? Eles estavam junto com nós, eles participavam de tudo conosco, eles não eram dos nossos. O que o inimigo faz muitas vezes? O inimigo associa pessoas, os espíritos malignos dizem, o diabo vai lá naquela igrejinha lá do bairro tal, te filtra, senta lá, pode dar glória a Deus com eles, pode dar aleluia com eles, faz de conta que tu é igual a eles. Se não tiver discernimento no altar e se a igreja não orar e não tiver comunhão, o diabo bate palma, ele canta, ele profetiza, faz tudo. Em vários lugares faz isso. E eles pensam ali, ó, entrou ontem na igreja, está ali tudo alegre. É que nem a moça. O que João diz assim? Eles estavam no nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Por isso eles se foram. Enquanto estão, olha o que os espíritos malignos fazem, olha o que os falsos mestres fazem, olha o que os falsos irmãos também fazem, olha como os enganadores, eles se associam no meio, se introduzem no meio, vejo tudo que acontecem, para depois dali eles saírem. Alguns daqueles que estão ali aprendem tudo ali, tá? Para poder se tornar um falso. Estava ali só para um conhecimento. Depois que aprendeu tudo, ele sai. Em alguns lugares aqui, como João diz assim, ó, eles estavam no nosso meio, mas não era dos nossos. E por isso eles, quando a palavra do Senhor ela é pregada, aleluia, a verdade, e a pessoa não quer andar na verdade, ela não resiste. meu Deus, ela não suporta. Glória a Deus. E por isso Aleluia, Jesus. tem que se afastar. E tem coisas, não é eu que tiro e não é você que tira. É o próprio Senhor que permite e depois ele também tira. Ele também aleluia. É o que João está dizendo aqui. Eu vou associar com o irmão. Quer ver? Ó? Saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. O que João está dizendo? Tiveram tempo, participaram, mas teve algo que não, a comunhão não fechava. Eles foram embora, não eram dos nossos. O que ele está dizendo? Não eram cristãos verdadeiros em Cristo. Eles eram, como se diz, parecidos. Eles eram uns convencidos. Ai, meu Deus. Mas eles não eram convertidos. Aleluia. Eles não tinham Cristo como a cabeça. Eles tinham Cristo como um mestre, como alguém, como um profeta. Como é que Cristo é na tua vida? Para mim ele é tudo. Aleluia, Jesus. Para mim ele é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. O que o profeta diz? E outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. O que aconteceu com Elias e os profetas de Baal? Olha a confiança de Elias. Os profetas de Baal lá fizeram descer fogo do céu? Não. Olha a diferença e a confiança de Elias. Então nós vamos adentrar e vamos ver quem é o falso e quem é o verdadeiro. Deus não deixa se enganar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus Jesus. maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui Paulo está dizendo que quando as pessoas que não professam a mesma fé,
não têm o mesmo pensamento em unidade com a igreja de Cristo. Eles não permanecem, elas se afastam do meio dos fiéis. Tchau, até logo, aqui não é o meu lugar. Não é mesmo. O lugar dos falsos não é no meio dos fiéis. O lugar dos falsos é no meio dos falsos. E o lugar dos fiéis é junto com os fiéis. É, Jesus, aleluia. Que comunhão tem a luz com as trevas? Meu Deus. Você não tem os mesmos pensamentos? Oh, Jesus. Vamos continuar aqui na mesma epístola de João, quer ver? João 2, 24, 25 e 26. Quer ver o que diz aqui, João? 2, 24, 25 e 26 diz assim, ó. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Não é depois. O que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, guarda lá onde tu aprendeu, Timóteo. Lá tu aprendeu lá com a tua avó, lá com a tua mãe. E guarda para ti, Timóteo. O que João está dizendo aqui? Eu repito. 2:24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Ué, se você ouviu um verdadeiro evangelho, a palavra de Deus genuína, por que será que depois as pessoas estão mudando de ideia para um evangelho light? Meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que foi pecado desde o início, ele continua sendo pecado até o fim. Aleluia. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz assim, ó, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram por... Deus não está dizendo aqui, a Bíblia não está dizendo assim, ó, a porta está estreita agora, mas eu vou dando um jeitinho aqui, vou abrindo ela bem devagarinho. A Bíblia não diz assim, ela começou estreita e vai continuar estreita. Aleluia. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste. Se nós permanecer na mesma confiança, na mesma fé, o mesmo Espírito vai permanecer. Aleluia. Se nós não permanecer, o Espírito de Deus se afasta e outro Espírito entra. É, Jesus. Na nossa vida, Aleluia. no templo do Espírito Santo, não tem lugar para dois ao mesmo tempo, só tem lugar para um. Glória a Deus. Se um chegar, o outro tem que sair. Aleluia, Jesus. 25. Tá, continua. Se em vós permaneceu que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Ei, Jesus. O que João está dizendo, gente? Se vocês iniciaram bem, se vocês ouviram a palavra da verdade, se vocês foram instruídos na verdade, permaneça firme e não sai de maneira nenhuma, porque tem logo aí atrás de vocês aí, ó, temos aí que querem enganar vocês. Se vocês não vigiar, eles vão sorrateiramente enganar vocês com filosofias vãs, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. E Paulo falou na Epístola dos Gálatas 1, 8 e 9. No início do capítulo 1 dos Gálatas, na arrancada ali, Paulo diz, olha, eu me admiro muito, né? Eu me admiro muito, que vocês arrancaram tão bem, preguei para vocês, fundei a igreja na Galácia, vocês arrancaram bem, mas vocês não permaneceram.
Vocês estão trocando, mudando para um outro, dizer, um outro evangelho. Dizer, não é um outro, mas é que entre no meio de vós, alguns se intrometeram, se insurgiram no meio de vocês e começaram a convencer vocês de que aquilo que eu preguei, que aquilo que vocês aprenderam não era verdade. E vocês estão saindo do verdadeiro evangelho e indo para o outro evangelho de Paulo. Meu Deus. Aprenderam, mas mudaram. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aprenderam certo, mas deram ouvido ao errado e foram atrás do errado. E quando ele diz um outro evangelho, tem um outro evangelho. Evangelho do Espiritismo é um outro evangelho. Do Espírita, da Allan Kardec, dos Mormons. Abre a Bíblia dos Mormons. Vira a capa do outro lado assim, ó. Um outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu fui fazer a leitura toda daquele livro, daquela Bíblia deles, né? Diz que Jesus escolheu o líder ali para que completasse a obra que ele não conseguiu completar. Quer dizer, Jesus desce do céu, paga o preço. Diz para o Pai, está consumada a obra, Pai. A ti entrego meu Espírito. Agora um falso profeta vem, funda a igreja dos Mormons, os Mormons, e diz que Jesus chamou, teve uma revelação, mandou ele escrever nas pedras lá, de que ele é o profeta para completar a obra. Então para que Jesus morreu? Por que o miserável não foi morrer no lugar do povo? Deus, aleluia. Jesus. Um outro evangelho. Oh, E ando de casa em casa, de dois em dois, né? é verdade. Pregando um outro evangelho. E muitos estão indo atrás. É verdade. Igrejas super lotadas. Misericórdia. Um outro evangelho. Mas os crentes, muitos não batem, não falam. Irmãos, deixa. Recebe até em casa. Dão até conversa. Meu Deus. Qualquer coisa se deixa se É convencer. verdade. Misericórdia. Eles são treinados para isso. Glória a Deus. Quando Paulo falou ali, né, um outro evangelho, é esses evangelhos. Outro evangelho. Então é o seguinte, pastor, nós estivemos lá em tal lugar, você também prega o evangelho. Queridos, capítulo 4, o diabo também pregou o evangelho para Jesus. Diz que depois de 40 dias de jejuar, quando ele desceu da sua consagração, de 40 dias e 40 noites, o diabo se apresenta para ele, né? Por que o diabo se apresentou para Jesus? Porque espiritualmente ele estava revestido, mas fisicamente, no seu corpo físico, quem fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, estava fraco carnalmente. O que o diabo foi oferecer? Pão. Se tu és, primeiro ele colocou dúvida, ele sabia, o diabo sabia o que está lhe dando, ele sabe, ele faz as propostas para ti, mas ele sabe que vai perder, mas ele vai fazer, É verdade. ele vai continuar todo dia fazendo, não desiste, ele é muito perseverante. Ele vai hoje dar a primeira pitadinha em você, no outro dia ele vai de novo, passa 2, 3 dias, você pensa que ele esqueceu, vai de novo. Ele diz, mas Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Tem gente sendo enganada porque o diabo atira na tecla certinha. Falta de dinheiro, ele já vai lá logo no irmão, para ganhar um lucro fácil. Mente. Deus. Se tu és, ele sabia que Jesus, mas ele pegou a Bíblia, ele pegou a palavra, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pessoas transformem em pão. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a que sai da boca de... Nós não precisamos entrar na carne com Satanás, nem com o nosso adversário. Temos que entrar na palavra. Aleluia. É a palavra que precisa ser pregada. Aleluia. E aí, como o povo gosta de glória e gosta de ser exaltado, diz que daí ele foi levado pelo Espírito até o pináculo do monte lá. E o diabo olhou e disse assim, ó, tá vendo tudo isso aí? As coisas do mundo, né? É o que estão oferecendo hoje, né? Em vários lugares, né? Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus pega a palavra. Só a teu Deus adorarás. E só a Ele prestará culto. Para trás de mim, Satanás! O diabo quer adoração, irmãos. Jesus. E a maioria das igrejas hoje, e a maioria dos congressos estão fazendo, estão idolatrando ídolos. Estão deixando de adorar a Deus verdadeiro. A honra e a glória pertence a Deus, não ao homem. O diabo quer ser adorado e as pessoas estão se prostrando. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
a hora está indo correndo, né? Mas, tudo bem. Meu Jesus. Essas pessoas se levantam dentro da igreja, afastam-se da verdadeira comunhão e arrastam pessoa com elas. Meu Deus. Meu Deus. Pois quem verdadeiramente nasceram de novo, persistem, continuam na fé, na comunhão e na verdade. Quem nasceu de novo não tem espírito mundano, não tem espírito de mentira, não tem adivinhação. Quem nasceu na fé verdadeira, genuína e teve encontro com Cristo, pode vir adivinho, pode vir profeta de Baal e tudo, diz assim: eu conheço meu Jesus, eu conheço meu Cristo. Aleluia. Aleluia. Qual foi? Eu falei o que outro dia, né? Na outra mensagem, quando Jesus chamou seus discípulos, né? E Pedro, naquele tempo, Pedro também era bem metido, né? E ele perguntou aos seus discípulos: o que é que os homens estão dizendo que o Filho do Homem é? O que eles estão dizendo? O que eles estão ouvindo por aí? Não, uns dizem que tu é profeta. Outros dizem que tu é filho do carpinteiro e filho de José. Eles estão dizendo aí. Então vocês sabem, né? Tá, mas eu não estou preocupado para saber o que é que eles estão dizendo. Eu quero saber o que é que vocês vão dizer de mim. Vocês aprenderam a verdade andando comigo, Pedro? João, Tiago, Judas, vocês aprenderam a verdade? Pedro disse assim: tu és o Filho de Deus, que deveria vir no mundo e veio daí. Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele: Pedro, foi o Pai que te revelou, e eu também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia. Pedro não estava na carne, estava no espírito, irmão. Jesus só queria ver se a fé deles estava viva ainda, continuando. Tem muitas pessoas que hoje perguntam: e aí, Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus esteve nessa terra aí por mais de 2000 anos atrás. Como que se ele fosse qualquer coisa? Não é assim, irmãos. Aleluia. Se nós não tiver zelo, amor, responsabilidade, Aleluia. temor, muitas pessoas vão pagar o preço. Eu quero ver diante da face dele naquele dia. Aleluia, Jesus. O que a Bíblia diz? Que muitos dizem: Senhor, nós pregava, nós evangelizava, nós profetizava, nós fazíamos, Senhor, dizendo assim: afastai-vos de mim, malditos, porque praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. O que ele disse? Não, eu não vos conheço como filhos, como pecadores, como quem pregou fora da verdade. Eu conheço vocês. Vocês mentiram, vocês enganaram. Agora, como filho, não. Vamos à frente um pouquinho. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Pois quem verdadeiramente nasceram de novo, persiste, continuam na fé, na comunhão e na verdade. Vamos ver aqui o que diz o apóstolo Paulo na primeira epístola de Coríntios 11 e 19. Primeira epístola de Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, depois vem 1 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios. E já vamos orar. 1 Coríntios 11 e 19. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo aqui. O que ele diz aqui? 1 Coríntios 11 e 19. Vamos ver o que diz aqui. Olha o que ele está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa primeira epístola aos Coríntios assim, ó. 11 e 19 assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados, olha aí, se tornem conhecidos em vosso meio.
que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, a igreja de Coríntios, lá no capítulo 1, se você vai lá do 23, quando você vai, a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha os 9 dons, mas era uma igreja super dividida em partidarismos políticos, divisões, contendas dentro da igreja. Diz ele, mas isso é obrigado a ter, não tem problema nenhum que isso aconteça dentro da igreja de vocês, porque daí nós vamos conhecer quem é o falso e quem é o falso e quem é o verdadeiro. Quem é o falso e quem é o verdadeiro. Não tem problema, eu vou repetir de novo para que você entenda, quer ver? Olha o que ele está dizendo aqui, tá? Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, divisão, que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos. O quê? Os irmãos diferentes, os que são fiéis, queiram ou não queiram, irmãos. O que não é fiel não permanece, não consegue permanecer. Eu falei ainda outro dia, irmãos, que chegaria um tempo, a outra pregação, em que eles sentiriam comichão, coceira no ouvido. Aleluia. Da palavra. Vão correr atrás de qualquer coisa, para ouvir qualquer coisa. Glória a Deus. Lendas, histórias. Jesus. Mas a palavra verdadeira, a palavra que liberta, que transforma, poucos querem ouvir. É, meu Deus. Aleluia, Jesus. As pessoas querem um Deus que dá aquilo que elas querem, que elas têm desejo, mas elas não querem um Deus para que as pessoas possam adorar de verdade, de coração. O desejo de morar no céu, irmãos. Muitas pessoas perderam o desejo de morar no céu e estão apegadas nessas pequenezas, essas coisas da terra. Meu Deus. Estão gastando o seu tempo, perdendo o seu tempo precioso, deixando de ganhar almas e ganhar sua salvação. Estão perdendo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Já vou finalizar, prometo a você que já vou finalizar. Aleluia. Paulo fala dos aprovados por Deus. Na epístola aos 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, a aprovação de Deus é diferente da aprovação dos homens. Hoje, nos lugares, os homens estão aprovando ao seu bem querer, fazendo os partidos políticos dentro da casa de Deus e negociando aquilo que não é deles. Quando Paulo fala na Epístola aos Coríntios que Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Agora hoje eles querem dizer Jesus, nós é que mandamos aqui. Nós negociamos qualquer coisa política, nós negociamos, fizemos qualquer negócio aqui. Irmãos, as lideranças, todas as lideranças, independente de título, tem que ser apresentado para Deus como servos e mordomos para cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor. Aleluia. E as pessoas hoje estão fazendo da casa de Deus um bando de comércio. Meu Jesus. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, se Jesus voltasse hoje, ele não ia voltar mais com uma açoiteira. Ao Zohar, que é aquilo que ele dizia, né? Naquele tempo, né? Eu acho que a açoiteira seria muito pouco. Por causa do comércio. Por causa do comércio que estão fazendo dentro da casa de Deus. É verdade. O que a Bíblia diz? A minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. E não de comércio. E diz a Bíblia, o próprio Jesus, mas vocês fizeram da casa do meu pai banquete de negócios. E hoje não foge a regra. Diferente.
E não faz poucos dias ainda. O pastor me ligou. Desejo de ir aí. Temos acompanhado aí nas redes sociais, aí temos acompanhado o trabalho. E nós queremos ir aí. Leva o cantor e a gente vai levar uma palavra. Mas o senhor não se preocupa com oferta. Eu levo os envelopes aqui, eu digo, não precisa nem você vir e nem trazer o envelope. Aleluia, ô glória. Fica com o teu envelope onde tu está, porque aqui nós não fizemos comércio. Ô glória. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Aqui a obra é voluntária. Aleluia. Aleluia. Glória. Aqui não é pelo que se dá. Aleluia, Jesus. É, Deus, fala aí, Jesus. Aleluia. Trabalha aqui Ô glória. Andarinhos do Evangelho, comerciantes do Evangelho, negociando aquilo que não é dele. E um dia Jesus vai cobrar. Vocês fizeram negócio com a minha palavra, negócio com o meu Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tiago, é epístolo de Tiago. Tiago, Aleluia. irmão de Jesus, que foi encarregado da igreja de Jerusalém. Tiago, primeiro epístolo de Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitai os órfãos e as viúvas na sua tribulação e se guardai incontaminado deste mundo. Ô glória a Você Deus. acha que alguém vai estar saindo atrás de viúva e órfão hoje pela rua aí? É, Jesus. Glória Não a tem muito dinheiro para dar mesmo? Aleluia. Não tem um bom salário? Jesus maravilhoso. Aleluia. Que Aleluia. evangelho é esse, irmãos? Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Glória. evangelho do Toma Caida lá, não. O evangelho de Jesus é um evangelho simples e ele abrange todas as pessoas. Aleluia. Começa pelos necessitados. Agora você imagina hoje, demão de reclamaçúria. Se hoje um pastor vai passar pela frente do cemitério, né? Lá do cemitério, e tem lá um gadareno da vida lá, cheio de demônio de espírito maligno. Você acha que algum pastor no seu caminhonetão, a sua luxúria, vai parar para repreender o demônio, essas coisas? Vai passar por cima se estiver no meio da estrada. Ainda vem para cá querer pregar a palavra de Deus. 1 Coríntios 3, temos que amar, irmão. 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo falou que não importa, não pode entregar o corpo se não tiver. Que amor é esse? Amor interesseiro. Esse nome desse amor, sabe qual é que é? Quer que eu pregue um dia sobre os amores? Esse é o amor eros. Amor eros é um amor político. O que o político faz? O político vai te dar um cesto básico, mas ele quer o voto. O evangelho de Jesus não quer nada em troca, ele já pagou, ele já deu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos conhecem, bem conhecido. João 3,16, porque Deus amou ao mundo e então amou a nós. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, quer dizer, ele não fez a acepção, agora hoje não. Se tu tiver, tu é meu amigo, se tu não tiver, te dá meu filho. É verdade. Aleluia, Que Jesus. evangelho é esse? Hã? Glória a Deus. Perder tempo, eu não vou lá. Na boca lá tem uma prostituta, depois nem pode falar de prostituta. Eu já me botaram um monte de amante, que eu tinha amante, que eu tinha. Tu pode dizer o que quiser, pode encher a boca, mas esses miseráveis nunca ganharam uma alma para Jesus. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá, todo dia eles enchem a boca falando, mas eu ando dia e noite, eu faço cadeirinha, faço mesinha, tá de montanha, faço aqui, bato martelo aqui, eu sou carpinteiro, sou pedreiro, sou pintor, eu tô aqui, eu varro com as irmãs, limpo aqui, se tiver que limpo, eu não dou bola para isso, porque isso aqui não vou perder a minha sinceridade, eu vou continuar sendo o mesmo Raimundo. Não me cai as mãos para nada. Meu Deus, poder e glória. Glória a Deus. Aleluia, Já foram olhar? Jesus. Uma vez foi tarde da noite. A irmã ligou 3 vezes para o pastor dela: pastor, estou mal, meu marido foi embora, meu filho se desviou, e o meu filho do moço, quero que o senhor venha todo para a minha casa, porque eu não tenho mais coisa na igreja. 3 vezes, o cara não apareceu. Como era minha conhecida, minha amiga, e eu não dou bola para isso, eu digo: só bota na cadeira, vai bem na frente da área, para que os fofoqueiros não falem, que eu vou lá orar para o senhor e conversar. Me sentei bem na área, bem tranquilo.
Pois às 10 horas da noite o miserável do homem passou em frente de carro. Olha quem está ali, chegou na igreja. Ele abriu a boca para toda a igreja. Sabe quem é que estava lá na casa da nossa irmã da igreja? Aquele pastorzinho careca sem vergonha lá. Viu, irmão? Quer dizer, não foi visitar. Hoje a irmã está na igreja Assembleia de Deus, o marido está na Assembleia do irmão André. O André é uma coisa, tiveram aqui outro dia, feliz da vida. O filho está viajando de caminhão, o irmão André voltou para a esposa, a irmã Antônia está aí numa bênção na Assembleia de Deus, para cá. Eles nunca foram, pois perderam até a irmã foi embora mesmo. Porque eles não foram visitar. Eles não vão e não querem que os outros vão. Eu, por mim, pode gastar saliva. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vou finalizar aqui. Você imagina, eu já falei aqui outro dia, para finalizar. Você imagina se é nos dias desses crentes de hoje, que tem telefone celular, telefone com câmera, com filmadora, com tudo, pega Jesus sozinho, em pleno meio-dia, com uma prostituta no Poço de Jacó. Meu Deus. Aleluia. Existe uma reportagem da TV Globo. Todas as redes de TV, sabe quem está ali? O Jesus, aquele que disse que desceu do céu, conversando com uma prostituta em pleno meio-dia. Eles vão fazer isso? Manchete de jornal 0 hora do outro dia. O Jesus dos crentes, ou o pastorzinho careca conversando com a prostituta lá. Aleluia, Meu Deus. Quer dizer, ganhar eles não ganham. É, Jesus. Jesus conhecia o coração e ela virou uma missionária. Para quebrar o bico dos homens daquele tempo, foi a primeira pessoa que ele apareceu, foi para as mulheres. Maria Madalena, quando ele ressuscitou, foi das primeiras missionárias e foi para ela que eles apareceram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, O que aleluia. os outros dizem não importa, importa que o Senhor está vendo. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Vamos orar e agradecer a Deus e pedir que Ele nos dê graça, que Ele nos ajude, irmãos, a nos desviar também dos falsos profetas, dos falsos Glória a deuses. Deus, aleluia. A Bíblia chama de cães gulosos. E eu falei aqui outro dia, cão não entra no céu. Os cães gulosos que ele está falando são lideranças gulosas por dinheiro, por fama, por vaidade e por riqueza, mas não por almas. E o que a Bíblia diz? Aleluia, Jesus. O que a Bíblia diz em Provérbios? Sábio é o que ganha? Sábio é o que ganha? Almas, e não o que ganha dinheiro. Sábio é o que ganha almas. Então nós queremos ganhar almas para Jesus. Fecha os teus olhos onde você está. E deixa Deus tocar e aquecer mais e mais essa chama no teu coração. As almas estão clamando por socorro. Eu tenho perdido meu sono de madrugada. E hoje ele me chamou de madrugada e eu rolava de um lado para o outro. Eu digo, Senhor, eu sou um só. Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho folhetim, tem coisinha, tenho carta para entregar, tem um monte de coisa. Eu tenho que orar, Senhor, eu tenho que bater martelo, tenho que fazer, Senhor, levanta mais pessoas. Para poder, Senhor, levar a tua palavra e correr nos bairros da cidade, dizer que tu está voltando a qualquer momento, Senhor. E muitos estão, Senhor, me deu uma compaixão tão tremenda. Para mandar a chorar. Sou obrigado a falar, Jesus. O casal se separou, irmãos. O casal se separou e pediram, por amor de Deus, começaram a trabalhar agora depois de parado por 2 meses. E eles têm um gurizinho de 8 anos. Eles disseram, pastor, o senhor não cuida dessa criança. Da 1h30 da tarde até as 10h30 da noite. O pai levou de carro ontem, 1h30 e deixou lá. Era 15 para as 2, eu olhei para aqueles olhinhos e perguntei, tu não almoçou, meu filho? Diz ele, não comi. Eu me desmanchei em pranto, fui lá no frigideiro. O tio vai botar comidinha para ti, meu filho. Eu dei aquela comidinha, o Espírito Santo, irmão, deixando meu coração e disse, meu filho. Tanta pessoa egoísta que não está nem preocupada nem com as crianças, nem com as pessoas, nem com os jovens, nem com o adolescente, está preocupada com o dinheiro. Quantas crianças passando fome, passando necessidade. E eles só querem riqueza e mais riqueza, riqueza e mais riqueza. Soberano e eterno Deus, dá-nos mais compaixão pelas almas. Não deixe esse espírito que está aí do engano, Senhor, da mentira. Não deixe eles entrar mais dentro da tua igreja para enganar os teus filhos, Senhor.
Dá-nos graça, Senhor, fortaleça a nossa fé, Jesus. Faz-nos como antes, Senhor, no primeiro amor, Pai. Que nós não tinha dia nem hora para sair pelos becos, pelos valados, Pai. Anunciando a salvação, anunciando o perdão de pecado, Jesus. Aonde estamos desbravadores do Evangelho, aonde estamos ganhadores de alma. Acorda, Osório, acorda, Litoral, acorda, Brasil. Está deitado em berço esplêndido, Brasil. Levanta, Brasil, do berço esplêndido. Acorda, porque Jesus está descendo a qualquer momento para buscar a sua igreja. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de descanso, Senhor. Glória a Deus. Deus, guarda, Senhor, essa cidade. Guarda o Brasil, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor. Paizinho, tenha de misericórdia daqueles que estão parados na fé, daqueles que apostataram. Traga de volta os filhos pródigos para a tua casa, papai. É tudo que eu te peço nessa noite. E desde já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Estamos em nome de